Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema 18, Livro do Céu, volume 1, capítulo 20. Sofrimento por parte da família. O grande medo e repugnância de Luísa de que outros percebam seus sofrimentos e o que está acontecendo com ela, mas o Senhor vos faz perceber isso. Uma noite, enquanto estávamos à mesa e eu neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar, e quando não pude ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando. E pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isso, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena, só de pensar que a família me veria sendo que até então não tinha advertido. Enquanto eu estava nisso, dizia: Senhor, não deixes que me vejam. E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer o motivo, e tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista. Enquanto fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava assim permaneci, e poderiam dizer que estava rezando. Então me descobriram. Enquanto perdia os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando-o e pisando-o sob os véus, blasfemando, puxando-lhe os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos. Talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começavam a me golpear, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me. Eu tinha grande temor. Sofria sim, mas dentro de mim estava contente, porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois, aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevia a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo que sabe a terra e desprezam e espezinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se estas fossem lama.
Ah, eleva-te sobre tudo o que é terra. Aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que receba da família. Depois de me teres visto sofrer tanto, só te importes com a minha honra. As ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas, não me deixes sozinho, no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que tu sofres agora é pouco em comparação com que as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que quero de ti é a imitação de minha vida? Olha como tu és de mim. Por isso, coragem e não tenhas medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse este estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que deveria ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: Quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faça sofrer em segredo. Isto era meu único contentamento, e agora também disto estou privada. Me diga, como farei? Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Então, estão muito atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: Não queiras afligir-te por isso. O que quero de ti é que te abandones como morta entre meus braços. Enquanto tu me tiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual te escolhi? Por isso quero que de olhos fechados estejas em meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Quanto as pessoas, usa de um profundo silêncio. Sê benigna e dócil com todos. Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação, que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Depois disto, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, assim que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que me cuidassem bem, quanto era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família. Impediam-me de ir à igreja, já não me davam a liberdade de ficar só. Era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caía neste estado.
Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo-lhe: Meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas, até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a tanto, chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? Ah, dá-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Muitas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo, eu sou a tua ajuda, o que temes? Não te lembras que também sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas. Mas até me disseram que estava possuído, tanto que me viam com olhos perversos. Tinham-me entre eles, mas de má vontade. Amaquinavam tirar-me a vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? Então, nesse primeiro, nesse trecho aqui, a gente vai vendo ali o início da exposição do estado de vítima da Luísa, que até então tinha sido algo entre ela e Jesus. Depois, a família surpreende ela num dia lá que ela cai no estado de vítima, fica petrificada lá e a família presencia a cena, fica meio que sem saber o que fazer, né, porque nunca tinha visto. E ela não pôde esconder, né? Foi uma coisa que ela não teve como ela sair daquilo, fugir, né? Esconder mais, na verdade. E uma disposição também de Jesus, né? Era preciso que acontecesse, porque a família precisava participar, né? Ela estava ali sendo uma vítima, mas uma hora ou outra a família ia ter que ficar sabendo do que acontecia com ela, né? Mesmo porque os propósitos do Senhor mais para frente seria futuramente que fossem escritos, né? Depois de ser feito o trabalho de purificação na alma dela, que depois, quando ele iniciasse ali a trazer as verdades, as manifestações do Fiat, para ir depositando nela, ela ia ter que escrever. Então ia ser impossível, e ela precisaria também depois de ser acompanhada pelos sacerdotes, pela igreja. Então não tinha como a família não participar. Então nesse momento é que ela narra nessas memórias aqui a lembrança dessa primeira vez que a família surpreendeu. Quanto isso foi constrangedor para ela, e quanto que ela se lamentou com Jesus, porque ela não queria, né? Ela queria que, na verdade, tudo que acontecesse, ela queria sofrer todas as dores possíveis e imagináveis, o que fosse possível que Deus quisesse fazer com ela, ela queria que fizesse, ela queria participar das dores, das penas dele, mas queria que fosse algo só íntimo entre os dois. E para ela foi assim uma nova cruz, né, que veio de ter que submeter ali aos cuidados da família e toda aquela realidade que foi vindo depois, né? Então, nesse dia que aconteceu esse episódio, né, da família pegar ela nesse estado ali, eles estavam lá na torre, desesperada lá. Então, eles tiveram que voltar para a cidade, vindo do campo para a cidade para procurar os médicos. Aí ela passou, né, pela mão dos médicos. Inicialmente, o diagnóstico era algo relacionado ao sistema nervoso. Então, se fosse na época, eles, né, recomendaram descanso, banho frio, né, alguma coisa assim para poder ela ficar calma, ficar tranquila. Então eles achavam que era alguma coisa que estava afetando o sistema nervoso dela. Se fosse hoje, já, né, o diagnóstico seria meio que esquizofrenia, uma depressão, uma bipolaridade, um monte de coisa, né, que hoje em dia tem tantos diagnósticos que a gente nem sabe mesmo de tantos. No final das contas, às vezes lá no finalzinho, se for analisando, de repente é uma coisa só, mas hoje tem tantas, às vezes por causa de uma diferencinha de uma coisa e outra, de uma característica diferentezinha, eles já têm uma outra denominação de doença, né? Então, hoje poderia ser tantas doenças né, nervosas hoje, que a pessoa tem hoje, as nomenclaturas que temos hoje, que tem quase nem dá para contar de tantas que tem. Mas naquela época, né, eles não deram assim um diagnóstico, é isso, mas
era relacionado ao sistema nervoso, então vão tratar ali cuidando, né, os cuidados, e aí nessa realidade a família ficou muito em cima dela, né, para poder estar controlando, para estar cuidando, para poder não deixar ela ter estresse ali, tudo, né, para poder ela não entrar no estado. Mas ela continuou entrando no estado de petrificação. Então, aí depois, né, vai desenrolar a situação, mas a gente vê o quanto que é importante, né, esse processo que ela passou, esse constrangimento todo, e né, de que realmente quando a gente está passando por alguma realidade que é muito íntima, é tão difícil, né, quando isso é aberto, exposto para outras pessoas. Se já é difícil para as pessoas de casa, da família, imagina depois, né, se tornar público, que depois aconteceu. Então, para ela realmente foi ali muito, muito sofrimento passar por essa realidade toda que ela passou ali de exposição que ela teve que passar. Então, Jesus vai orientando muito ela ali a não ficar focada, né, na família, mas assim, olhar para ele, para o que ele estava fazendo, o trabalho que ele estava fazendo na alma dela, e não para que, né, pelo desenrolar das coisas, pelas decisões, pelas realidades que a família iria estar ali, as decisões que eles iriam estar tomando, as coisas que eles iriam estar fazendo. Então, para ela não se ater a isso, que iria acontecer, e que ela, né, simplesmente soubesse que era ele que estava dispondo tudo, e olhar para o trabalho que ele estava fazendo na alma dela. Isso era o que ela precisava focar, e esquecer do restante. Então, é importante isso para nós também, né? Se nós temos consciência de que o Senhor está fazendo um trabalho, então olhar para o trabalho que ele está fazendo, não para as consequências, né, para as realidades que vão aparecendo, para as pessoas que vão estar falando alguma coisa, uma coisa aqui, outra ali. Então, o Senhor, né, pedir para ela, não se aflija, né, não quer que ela se aflija, né, mas que ela se abandonasse. Inclusive ele fala, né, que se abandonasse como morta nos braços dele, para deixar ele trabalhar. Então, para ela não ficar aflita, não ficar preocupada, como que vai ser, o que vão falar, o que vão fazer e tudo mais, mas deixar que Deus fizesse. E aí ele ainda fala, né, não queres confiar em mim? Então, isso é uma realidade que ele trazia para ela e para nós. Ele também, muitas vezes, vem até nós e nos confronta com isso. Não, né, confia que eu estou fazendo o trabalho. E assim, ele vai falando para ela, né, não sabes quanto que eu te amo, que tudo que te permito, seja através das criaturas, seja através dos demônios, ou através dele mesmo. Ele diretamente também trazia alguma coisa para ela, mas tudo que ele estava fazendo era para o maior bem dela. E para ela ter isso presente, né, para ela não esquecer disso, que aquilo que ele estava fazendo era um trabalho dele, para ela não esquecer, para ela sempre ter isso, tipo assim, né, usar muito a memória, na realidade, trazer muito presente aquilo que ele estava fazendo. E ter os olhos fechados para o mundo e os olhos abertos para o que ele estava fazendo. Que assim, ele não ia ser tão pesado, né? Então, assim, fecha o olho para a realidade terrena, para tudo que está acontecendo aqui, presente aqui agora, e olhe para o trabalho que eu estou fazendo dentro de você. Então, o trabalho que Jesus estava fazendo era um trabalho interno, era um trabalho íntimo, um trabalho na alma dela. Então, todo o contexto externo, toda a realidade exterior, familiar, de médicos e de outras pessoas que pudessem acontecer, todas essas realidades, mesmo até a questão relacionada às tentações do demônio, mesmo que fosse algo que não pudesse não ser visível, que fosse mais na mente, mas que não se atesse a isso, mas que atesse ao que ele estava fazendo e deixasse que ele trabalhasse livremente na alma dela. E aí ele fala, né, que se ela quisesse fazer o contrário, ela ia perder muito tempo. Então, para que deixar, né, ficar o que a família estivesse fazendo, né, para ela deixar, né, ficar silêncio, né, se silenciar, ficar benigna, né, ser uma boa, ser dócil com todo mundo e deixar, né, que Deus fizesse, né, o que ele precisasse fazer. Ele fala aqui, ó, faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça. Então, quer dizer, ofertar. Então, os olhos voltados para o Senhor, né, mesmo ali sabendo que estava acontecendo tudo aquilo ali externo, mas ofertar essas realidades, esses ultrajes, esses sofrimentos, essa exposição, essas humilhações, todas essas,
ofertar como uma forma de reparar e aplacar a justiça de Deus. E aí ela, né, esses incômodos todos iam ser menos pesaroso para ela, porque além dela estar olhando, né, fixamente o que o Senhor estava fazendo, ela iria aceitar as contrariedades, as disposições que viriam, ofertaria para aplacar a justiça e acabava que se tornaria menos pesado para ela. Então ela não sentiria tanto peso. Agora, se ela começasse a olhar para essas realidades externas, aquilo ali ia ser um tormento muito grande. E aí ela ficaria inquieta, ela ficaria perturbada e ele não conseguiria fazer o trabalho que ele precisava. Então é interessante, né, de pensar nessa realidade de ter estar ali vivendo externamente, né? Nós podemos fazer essa experiência de estar tendo uma vida externa, uma vida comum, uma vida normal nossa, do nosso estado de vida, mas interiormente ficar atento ao que o trabalho que o Senhor faz no nosso íntimo, na nossa alma. E se nós, né, aprendermos a fazer, né, a levar em consideração esses conselhos que Jesus dava para Luísa e hoje ele dá para nós, né, esse conselho hoje serve para nós voltarmos a nossa atenção, voltar para o trabalho interior que ele está fazendo em nós. Então não vai ter perturbação, né, não vai ter constrangimento, não vai ter penas, situações da exterioridade da nossa vida, né, do cotidiano da nossa vida, seja aonde nós estivermos inseridos, que vai nos afetar tanto. Claro que vai nos afetar, porque não tem como, né? Nós somos criaturas que temos sentidos e vai, de certa forma, afetar. Só que não colocar atenção. Então, uma vez que nós não colocamos atenção nessas realidades externas, terrenas, e sim no interno, no interior, nas realidades espirituais, naquilo que ele está fazendo de trabalho na nossa alma, então aí, né, a gente consegue passar pelo processo de uma forma muito mais leve. E aceitando o processo exterior, o processo todo acontecendo, as disposições todas que vão estar acontecendo na nossa humanidade, ofertar, né, ofertar para ele. Então, fazer esse trabalho com o foco voltado para o interior é um conselho maravilhoso que o Senhor nos dá aqui, que nós podemos aceitar esse conselho dele e colocar em prática na nossa vida. E também que ele, né, o conselho, depois dela se lamentar, lá mais para o final, ela vai se lamentando, porque ela vai sempre se lamentando, né? Ela tem claro que o trabalho todo que ela passou não foi fácil, mas ela tem essa realidade de se lamentar muito para Jesus. E aí ele vai dizendo, né? Não, não te lembras que também eu sofri da parte de todo tipo de pessoas? E assim, né, todo o sofrimento que Jesus teve, que ele passou, para ela sempre ter presente isso, que ele sofreu. Ele chegou a ser, né, ele foi julgado, e ele foi até mesmo sendo, disseram da parte dele que ele era um demônio. Então, tantas coisas que Jesus sofreu na humanidade dele, que assim, não dá nem para assim, ter presente pelo menos aquelas realidades que a gente conhece, que a gente sabe que Jesus passou, e então depois também de ler um pouco mais, de estudar um pouco mais sobre a vida dele, e principalmente não só olhar para a vida exterior de Jesus, aquilo que ele viveu na sua humanidade, mas também o que ele viveu na sua vida interna, todo o sofrimento de reparação, de refazer os atos humanos, toda a vida que ele teve, que não teve assim um segundo de trégua, foi sofrimento atrás de sofrimento. Então, quando a gente também leva isso em consideração, a gente vai ver que o que acontece conosco não se compara com o que ele passou. Porque o que ele passou, somando o sofrimento de todos os seres humanos, do primeiro ao último, não dá o sofrimento que Jesus teve, porque ele teve sofrimento por todos, do primeiro ao último. Então, sobre ele pesou o sofrimento de todos. Então, o que nós vamos sofrer é o nosso sofrimento individual, é ali. Mas o dele foi de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Ele tomou sobre si. Então, quando a gente tem presente essa realidade, que o que ele sofreu não se compara, não existe proporção ao sofrimento que nós vamos passar, então a gente consegue passar com a ajuda dele, claro que sozinho a gente não consegue nada, mas com a ajuda dele a gente consegue passar pelas tribulações,
pelas provações, pelas disposições que Ele vai nos apresentando, pelo trabalho de purificação que Ele vai fazendo na nossa alma. Então a gente vai conseguindo passar olhando realmente para e olhando para Ele, sempre olhando para Ele, para o trabalho que Ele está fazendo e sempre lembrando, sempre trazendo à memória que o que Ele passou, o que Ele viveu não se compara com o que a gente vive. Que o que a gente vive não se, na verdade, o que a gente vive não se compara com o que Ele viveu. O que a gente é mínimo, mínimo, mínimo. O que a gente vive, o que a gente experimenta em relação ao que ele viveu, que ele experimentou na sua humanidade. E é isso. Amém, Fiat.